E aí, hoje a gente vai mergulhar em 5 decisões super recentes do STJ, que, olha, têm o poder de mudar as regras do jogo em áreas bem importantes, como meio ambiente e previdência. Todas elas saíram do Informativo Extraordinário número 28. Bora entender o que isso significa na prática? Para começar, vamos pensar num cenário que é quase um quebra-cabeça. Imagine que uma empresa causa um dano ambiental, vai para a justiça criminal e é absolvida, talvez por um detalhe técnico da lei. A pergunta que não quer calar é: essa absolvição na área criminal zera a conta? A obrigação de reparar a natureza e as comunidades afetadas simplesmente some? A resposta do STJ para isso foi bem direta. Então, vamos lá para o primeiro caso, que é sobre essa independência entre as responsabilidades. A gente está falando do ARESP 2.328.127-RJ, um caso que envolveu rompimento de barragem. A questão aqui, no fundo, era bem simples, mas fundamental. A esfera criminal e a civil, elas até conversam, mas uma não manda na outra. É que a lei separa bem as coisas, sabe? No processo penal, o objetivo é punir um crime. Se o que a pessoa fez não se encaixa direitinho na descrição do crime na lei, ela pode ser absolvida. Agora, na esfera civil ou ambiental, a conversa é outra. O foco total é reparar o dano. A lógica é a do risco integral. Se a sua atividade pode causar um dano, a responsabilidade de consertar o estrago é sua. E ponto final. Não precisa nem provar culpa. E aqui vem o arremate do STJ, preto no branco. O tribunal deixou claro que se absolvido na esfera criminal porque a conduta foi atípica, ou seja, não era tecnicamente um crime, não serve como um escudo na área civil. O processo para reparar o dano ambiental continua vivíssimo. Ou seja, o ponto central é esse. A obrigação de reparar o meio ambiente vem lá da Constituição, do artigo 225. É um dever que tem vida própria. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, não depende de achar um culpado, e o resultado de um processo criminal não interfere nela. A mensagem é clara: a proteção do meio ambiente vem primeiro. Beleza, vamos para o segundo caso ambiental. Esse aqui trata de uma briga de poder bem comum. O IBAMA, que é federal, pode fiscalizar uma área que já tem licença de um órgão estadual? A situação no RESP 1971073MT foi a seguinte, Uma empresa vai lá, consegue a licença ambiental certinha com o órgão do estado. Parece tudo ok, né? Só que aí chega o IBAMA, faz a sua própria fiscalização e multa e embarga a atividade. E aí, quem tem razão nessa história? E isso leva à pergunta de $1 milhão. Ter uma licença estadual na mão funciona como um passe livre contra a fiscalização federal? A resposta do STJ foi categórica, sem espaço para dúvida. Uma coisa é dar licença. Outra, completamente diferente, é o dever de ir lá e checar se o meio ambiente está sendo mesmo protegido. E aqui, a decisão final. O tribunal bateu o martelo. Todos os órgãos do SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, têm a obrigação de proteger a natureza. Isso quer dizer que o IBAMA pode sim fiscalizar, mesmo que a licença seja estadual. Pensar nisso como uma dupla checagem, sabe? Uma camada a mais de proteção para o meio ambiente. Agora, a gente dá um pulo, saindo do direito ambiental e caindo de cabeça no direito previdenciário, para analisar uma decisão com um impacto social gigantesco, principalmente para famílias de baixa renda. A discussão aqui era bem técnica, mas as consequências, nossa, enormes. A questão era: como se calcula a renda média de uma pessoa que foi presa para saber se os dependentes dela têm direito ao auxílio-reclusão? A gente soma os salários dos últimos 12 meses e divide por 12, ou divide só pelo número de meses que a pessoa de fato trabalhou? O STJ resolveu essa briga toda com um único número. Simples, mas muito poderoso. O tribunal decidiu, o divisor é sempre 12. Ponto. Essa decisão é super importante porque ela reconhece a realidade de milhões de brasileiros que têm trabalho informal intermitente. Se o divisor fosse só pelos meses trabalhados, a média de quem trabalhou, 2 meses no ano ia lá para cima e a família poderia perder o benefício justamente quando mais precisa. Então, na prática, essa decisão é um passo muito concreto para a proteção social. É garantir que a rede de segurança do Estado funcione para quem está na ponta mais frágil, assegurando que a família não seja punida 2 vezes. E para fechar nossa conversa de hoje, vamos ver 2 casos que são a base da justiça no dia a dia, que falam sobre as garantias que todo mundo tem num processo. Primeiro, um conceito rápido, mas essencial: matéria de ordem pública.
Pensa naquelas regras do jogo que são tão importantes, mas tão importantes, que o juiz tem que ficar de olho nelas o tempo todo, mesmo que ninguém peça. Pois é. No AGINT, no RESP 2821566-DF, o STJ disse que juros de mora e correção monetária são exatamente isso, matéria de ordem pública. Isso quer dizer que, se o cálculo numa sentença estiver errado, o juiz pode e deve corrigir por conta própria. É uma garantia de que a conta no final vai ser justa. E agora, o último caso que é crucial para qualquer contribuinte. Decidido no RESP 2.118.134-RJ. Imagina a cena. O fisco te autua com base num argumento, vamos chamar de A. Aí o processo vai para o julgamento administrativo e o órgão julgador te condena, mas com base num argumento B, totalmente novo. O problema é que ninguém te deu a chance de se defender desse argumento B. O resultado disso, o STJ disse que só podia ser 1. Anula tudo. O processo anulo. Mudar a acusação no meio do jogo sem dar chance de defesa é uma falta grave. É como se o juiz de futebol mudasse a regra da partida depois que o jogo já começou. Não pode. Então, vamos lá resumindo a ópera em 5 pontos. Primeiro, na área ambiental, o cível não depende do criminal. Segundo, licença estadual não impede fiscalização do IBAMA. Terceiro, no auxílio reclusão, a conta é dividida por 12, sempre. Quarto, o juiz pode arrumar juros e correção por conta própria. E quinto, mudou a acusação no processo fiscal sem dar chance de defesa, o processo é nulo. No fim das contas, o que a gente vê em todos esses casos é o STJ tentando equilibrar uma balança bem delicada. De um lado, o poder do Estado, o dever de proteger o meio ambiente, de cobrar impostos. Do outro, os direitos de todo mundo, as garantias de um processo justo. A reflexão que fica pra gente é: como a gente garante que essa balança esteja sempre calibrada para o lado da justiça?